lá. A minha proposta hoje pela manhã é fazermos uma espécie de apanhado geral daquilo que nós podemos entender sobre a interpretação bíblica, como utilizar a Bíblia, qual a melhor forma de utilizarmos a palavra de Deus, tanto nas nossas vidas, como essa ferramenta, que é uma ferramenta para proclamar o Evangelho, anunciar as boas novas. Então, esse é o nosso desafio hoje pela manhã. Eu espero que vocês estejam aí alinhados, tá bom? A gente começa com o seguinte, que as nossas vidas, elas são moldadas por histórias, ok? Então, o que é que acontece? As narrativas que nós aceitamos como aquelas que, de fato, são verdadeiras, elas vão determinar a maneira como nós enxergamos o mundo, qual é a visão de mundo que nós temos e as decisões, né, e o nosso propósito. Quer dizer, ela tanto vai explicar qual é o nosso ponto de vista, qual é a nossa visão, cosmovisão, a maneira como nós enxergamos a realidade, como também ela define o nosso propósito, onde queremos chegar, para onde queremos ir, tá bom? Então esse é um grande desafio. Então qual história, afinal de contas, tem formado a sua visão de mundo? Como a sua visão do mundo, ela é moldada? Como é que você enxerga a realidade, as coisas que acontecem ao seu redor? A história bíblica ou outras narrativas culturais? E vale salientar que mesmo que hajam outras narrativas culturais, eu posso fazer inclusive o uso da Bíblia, se eu não conseguir enxergar ela nessa perspectiva, que nós vamos falar hoje aqui, como mais uma forma de narrativa cultural do mundo que nós vivemos. Então, ela foge do seu propósito, foge daquilo pela qual ela foi escrita. Mas, para iniciar aqui, deixe-me fazer o seguinte. Sei que a gente está meio espalhado, isso é bom, às vezes, numa sala, né, pequena, porque aí todo mundo pode conversar, mas eu faria a seguinte pergunta para vocês hoje pela manhã. Como vocês enxergam a Bíblia? Como é que vocês olham, como é que vocês enxergam a Bíblia? Se eu perguntasse para vocês o seguinte, qual utilidade tem a Bíblia, usando essa linguagem, né? Que utilidade teria a Bíblia na sua vida cotidiana? Né? Na sua vida cotidiana. Como você enxerga a Bíblia? Como ela, de alguma forma, atua na sua vida e no seu dia a dia, com as questões da vida mesmo, né? Com o trabalho, com a escola, com a família e com todos os ambientes que não sejam necessariamente os ambientes da igreja, o religioso, né? Ou esse ambiente que nos cerca aqui. Então, minha primeira pergunta para vocês é essa. Nossa aula vai ser rápida, mas se vocês puderem me ajudar, vai ser interessante, porque aí vai nos ajudando a entender mais ou menos o caminho que nós vamos percorrer aqui. Isso vai facilitando a vida de vocês. Mas alguém teria uma sugestão? Diga aí. Sim. Como um guia. Certo. Sim. Sim. Certo. Como guia. Show de bola. Mais alguém? Mais alguém? Como é que você vê a Bíblia? Como é que ela, de alguma forma, molda
a sua vida, sua história, sua caminhada. Alguém tem mais alguma coisa? Só Marconi mesmo? Diz. Show. Vê só. Ah, as duas falas são bem interessantes, porque, de alguma maneira, elas vão nos ajudar a entender mais ou menos esse percurso que nós vamos percorrer hoje pela manhã aqui. Eu gosto sempre de pensar o seguinte: não é que haja um certo e um errado, mas toda maneira como nós enxergamos, a maneira como nós enxergamos a Bíblia, ela vai, evidentemente, determinar o uso dela, né? Então, eu posso usar ela como um manual. Quem nunca ouviu a expressão onde diz assim, a Bíblia é o manual do construtor? Quem já ouviu isso? A gente já ouviu, não é? E eu cresci muito ouvindo essa história, essa ideia, né, que a Bíblia é como um manual que nos dá as instruções de como eu devo viver, de como eu devo ser. Então, ela tem um papel, como é que eu diria, mais ou menos normativo, né? Então, ela tem algumas normas, algumas funções, e essas normas, elas vão determinar a maneira como eu vou ver a vida, como eu vou enxergar a realidade, enfim. Essa é uma perspectiva, esse é um jeito de falar. May traz uma outra ideia, ou avança para uma outra ideia, que eu diria que está muito relacionado a enxergar a Bíblia para além de um livro com normas, com regras, de como viver, de como se comportar, de como lidar com a vida. Então, ela traz uma perspectiva que gira em torno de um olhar para as Escrituras a partir de uma metanarrativa, de uma grande história, que nós sabemos, eu acho aqui, quem principalmente está envolvido com as reflexões acadêmicas, enfim, vai saber que nós, ao longo da história, filosoficamente, nós temos sido moldados e transformados por meio de várias perspectivas. Você tem uma época que é conhecida, né, por um período onde a religião era muito forte, era quem determinava todas as maneiras de a gente pensar, fosse na ciência, fosse na vida privada, fosse no governo, né, nos impérios, nos soberanos. A religião, ela tinha um papel predominante, fundamental, e ela determinava tudo isso. Posteriormente, nós tivemos um salto, uma reviravolta muito grande, que foi a modernidade, né? A era da razão. Então, o que acontece? A partir de agora, a religião, ela pode ser colocada ou ser escanteada para um aspecto particular, privado, mas ela não determina aquilo que acontece dentro nas esferas públicas, acadêmicas, científicas. Então, nós temos essa distinção que vai ficando cada vez mais claro, e a religião vai se moldando as características mais privadas. Então, para que serve a religião? Para a sua espiritualidade, para você orar em casa, para você ter um grupo de pessoas que você se reúne para se ligar ao divino, mas ela não fala nada sobre política, ela não fala nada sobre ciência, ela não fala nada sobre governo, ela não fala nada sobre outros aspectos da vida, compreende? Então, vai acontecendo isso, até que você tem uma decepção e frustração total com a modernidade. A ciência, que veio para dizer que respondia tudo, que tinha todas as respostas, e que a religião não respondia nada. Na verdade, a ciência provocou as duas maiores tragédias humanitárias, que foram as duas guerras mundiais. Então, em razão do avanço científico, da capacidade do homem em produzir coisas, em criar coisas,
e essa racionalidade, que inclusive afeta a fé também, né? Porque os evangélicos, a igreja ou a teologia vai tentar responder também nessa busca de mostrar que a Bíblia é racionalmente compreensível. Então ela acaba comprando também dessa ideia, mas vem o pós-modernismo, né? Que alguns chamam de, tem outros nomes, modernidade, pós-modernismo, que caracteriza-se por um fator bem específico. No final das contas, tudo vale. No final das contas, tudo vale. Tudo é permitido, tudo é tranquilo, você não precisa se preocupar, não existe verdade absoluta, né? O que existe, na verdade, são verdades. Você já ouviu essa expressão, as pessoas dizendo, a verdade de fulano, a minha verdade, tem muito a ver com essas ideias, né? De que eu creio no Deus cristão, mas eu creio no orixá qualquer, ou eu creio, sei lá, em Buda, ou eu creio em Maomé, ou em Alá, enfim. O que importa é se isso faz bem para você. Se isso faz bem, então, olha, está tudo certo, está tudo tranquilo, estamos na paz. A pós-modernidade, ela é fragmentária, então ela vai tentar explicar a realidade a partir de fragmentos. Qual é o problema? É que moldamos a Bíblia meio que dentro dessa perspectiva pós-moderna. Fragmentamos as Escrituras. E vocês vão perceber como é que nós fazemos isso e como isso acaba afetando demais a maneira como nós pensamos e raciocinamos as Escrituras. Então, a minha intenção aqui é apresentar a vocês uma perspectiva de leitura e de reflexão na Bíblia a partir da ideia de que a Bíblia ela pode ser pensada a partir dessa grande história. Veja, a pós-modernidade, um dos aspectos dela, fundamental, é destruir a ideia de metas narrativas, de grandes histórias, ok? Então, você não tem grande história. Então, imagina o seguinte, tem autores filosóficos, você imagina, isso começa lá numa academia, numa reflexão, numa tese de mestrado, doutorado, daqui a pouco entra dentro das nossas vidas, na nossa realidade. Então, pode pensar que é desse jeito. Então, você tem, por exemplo, comunidades ou reflexões que vão dizer o seguinte, você tem um texto que o autor escreveu, ele já morreu, já faleceu, e ele escreveu esse texto há 100 anos atrás. Há 100 anos, ele escreveu esse texto. Aí ele escreve, e ele tinha uma ideia. E todos nós lemos aquele texto e começamos a interpretar aquele texto e achar aquele texto interessante e começamos a aplicar ele para as nossas vidas. Só que começam a surgir algumas dúvidas. E nós não temos acesso mais ao autor original do texto. Então ficamos naquela dúvida. E afinal de contas, ele está dizendo isso mesmo ou estava dizendo uma outra coisa? Nós não temos mais como saber, não é verdade? Porque a ideia original, se houve uma ideia original, não está mais sobre o nosso domínio. Então, o que é que acontece? Na pós-modernidade, né, nessa fragmentação toda, de que não existe mais uma meta-narrativa, uma história grande, você diz o seguinte, olha, eu interpreto esse texto do meu jeito, da minha maneira, como eu enxergo ele. É que se eu acho que é isso, vai ser isso, se eu acho que é aquilo, vai ser aquilo. Agora você imagina o seguinte, se isso parte de uma reflexão de um livro, de um autor que já não tem mais domínio sobre o seu próprio conteúdo, a minha pergunta para você é, e a Bíblia? De longe já não temos mais os autores originais. Fica a cargo de quem a interpretação? Se você não tem uma grande história para contar, e se essa grande história não estiver relacionada à nossa própria história e não muda a nossa história, o que é que nós fazemos com a Bíblia? Fragmentamos ela. E aí pegamos pedaços dela para explicar a nossa realidade, a nossa vida. Então, é um versículo, é um parágrafo, é uma ideia específica, é algo que estava relacionado com uma cultura mais
direcionada e de repente eu aplico isso para a minha realidade hoje. Você compreende como essa ideia de se interpretar a Bíblia é complexo? Não é uma coisa que... Porque eu posso correr os dois riscos, transformar a Bíblia, de fato, num livro que vai só me dar normas. Olha, isso pode, está vendo? Está dizendo aqui na Bíblia, ó, isso pode. Ah, mas está vendo isso aqui? Ah, isso aqui não pode. Aí é um problema. Quando olhamos a Bíblia dessa forma, nós corremos o risco, então, de transformar ela num, de fato, manual. E, acreditem, nunca foi intenção de Deus que a Bíblia fosse um simples manual do construtor. A Bíblia, ela tem uma perspectiva relacional. Relacional. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que decide se envolver com o seu povo, com a sua criação. Ele passeia, ele anda entre, né, a sua criação no jardim, ele vai conversar com a sua criação. Então, Deus se relaciona com as pessoas. Todos os processos nas Escrituras apresentam um Deus relacional, né? Um Deus que caminha, um Deus que conversa, um Deus que quer o tempo todo fazer parte da nossa história e da nossa vida, ok? Então, uma grande história possui características distintivas. E quais são elas? Ela tem início, né, e fim bem definidos, temas de tensão e resolução. Olha só, se você pega a Bíblia, você vai ver isso. Outra coisa, olhar às vezes para a Bíblia, ler a Bíblia, ou abrir a Bíblia, ler os livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, né, Juízes, Daniel, a gente começa a ler esses livros e achar que eles estão separados. E nós, nessa perspectiva mais fragmentada, nós não conseguimos olhar como uma unidade, como algo que nos apresenta, como Marconi bem falou, apresenta um Deus que está o tempo todo promovendo mudanças, mas essas mudanças não são para nos dizer como nós devemos ser, mas essa mudança é nos convidando a participar de um projeto que Ele tem, percebe? Então, é mais ou menos isso o que acontece quando nós estamos vendo essa tensão. Então, nessas grandes histórias, elas têm todos esses aspectos. Então, vamos lá. Ela abrange toda a criação. Mais do que isso, ela afirma ser verdadeira. E aqui está, às vezes, o problema. Você chega lá, quem está na universidade, começa o drama, né? O professor começa a dizer, não há verdade. Isso não precisa nem começar na faculdade, né? Hoje já, ensino médio, os professores já começam a provocar os alunos, tirando eles, né? Tirando a paciência, tentando desconstruir tudo aquilo. Aquilo que o seu pastor diz, que sua mãe diz, seu pai falou, que a igreja falou, que a escola dominical falou, tudo aquilo ali é conto da carochinha, tudo aquilo ali é invenção. E é problema, né, quando nós temos essa maneira de pensar. E isso é, de fato, um problema, porque a maioria dos nossos alunos, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens que estão entrando na universidade, foram... como eu posso dizer, ensinados nas nossas escolas bíblicas a ver a Bíblia como uma ferramenta fragmentada de normas. Crente não pode isso, está vendo? Olha o texto bíblico aqui que diz, não assenteis na roda dos escarnecedores. Está dizendo aqui a Bíblia, não é isso? Aí começa aquela loucura. Aí chega lá numa sala de aula, o professor vai lá e com 3 palavrinhas só, né, ele desmonta tudo aquilo que a gente passou anos ensinando na escola dominical. Às vezes porque passamos anos ensinando as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, a maneira equivocada de perceber a relação da vida dele, particular dele, com a história da Bíblia. E aí, quando você não tem essa relação, de fato, nós começamos a criar situações bem complicadas. Uma história, N.T. Wright, ele vai dizer que uma história
é a melhor forma de falar sobre como o mundo realmente é. É contando a história. Claro e evidente, irmãos, que essa história, ela tem aspectos que moldam a vida das pessoas em sua maneira de pensar. Claro, vai ter alguma norma, vai ter algum modelo. A santidade, por exemplo, que Deus exige lá em Levítico 19, é um modelo de um Deus que se relaciona com o seu povo por meio do aspecto da santidade, mas a santidade não é uma retirada do mundo, mas é uma retirada para o mundo. Não é uma retirada em que eu me excluo do mundo, mas eu saio do mundo, me identifico com o meu Criador e, ao mesmo tempo, me torno um modelo para o mundo. A santidade, ela sempre vai ser relacional. Ela não é exclusivista, ela não nos exclui do mundo, ok? Vamos lá. Tá, vamos lá. Certo. Sim. Certo. Uhum. Sim. Certo. Eu não, mas aí é que está. A nossa ideia é jogar a Bíblia nesse negócio. Porque esse é o problema, é quando pegamos a Bíblia. Não, a Bíblia é um livro que nós não podemos usar ele como uma ferramenta, não podemos usar ele como essa forma de pensar a história. É diferente. Não, não é diferente. E aí, inclusive, a gente não vai ter tempo para discutir isso, evidentemente, mas o N.T. Wright, ele sempre vai partir dessa perspectiva. Qual é? De que a Bíblia, ela é um livro que pode ser refletido a partir dessa disciplina chamada história, sim, com fatos e verdade. Então, por exemplo, ele vai dizer assim: a ciência vai dizer que um homem andar sobre as águas é milagre. Ele vai dizer, eu penso que não, eu penso que é história. E tem como referendar isso, tem como encontrar naquilo que ele vai chamar de, como é que a gente chama? Como é que ele chama? Não são não, autores originais, fontes primárias. Ele vai dizer, olha, nas fontes primárias, isso quer dizer, na história que é contada a respeito de como era a Palestina, de como, por exemplo, como é que nós temos hoje tanta convicção de que Jesus de fato existiu? Não é só porque a Bíblia conta, apesar de que o que a Bíblia conta nos move a fé. Mas nós sabemos que há fontes, né, que há confiáveis, de que relatam testemunhalmente de que houve um homem com as características de Jesus naquela época. Onde é que ele encontra isso? Nessas fontes primárias. Então, o que vai determinar é sempre isso. É de onde está vindo, é de onde está contando essa história, é claro. Agora, lembre-se, nós não vamos ter tempo realmente para discutir aprofundadamente esse tema. O que nós queremos dizer é que, se nós queremos que a Bíblia faça sentido para a nossa vida, ela precisa ser refletida a partir dessa meta-história. Ou nós entramos dentro de um modelo de cultura moderna que fragmenta as Escrituras e que tira dela essa capacidade de história redentiva. E se torna apenas um livro de normas religiosas. Então, o que nós estamos querendo aqui é dizer, não, a Bíblia é mais do que isso. Ele é um livro que nos leva a uma reflexão muito maior. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem uma coisinha que eu coloquei, que é: as grandes histórias não são apenas entretenimento, elas nos oferecem uma estrutura para compreender a realidade e o nosso lugar nela, ok? Então, vamos lá.
Engraçado que a pós-modernidade, inclusive, faz isso. Ela vai relativizar, inclusive, as histórias, né? Foi o que você falou. Qual é a história verdadeira do descobrimento do Brasil? Né? Como é que nós vamos... Então, cara, tem como... Foi do ponto de vista de quem? Quem viu, quem falou, ou e aí vai? Então, como é que você tenta chegar numa história? Você vai ter que procurar as fontes primárias de onde isso veio. E eu posso garantir para você, a Bíblia tem muita coisa. Se você fizer um bom estudo, você consegue descobrir muita coisa, principalmente se aprender a estudar a cultura palestina, que é o loco, né, de toda a presença de Deus, de Israel, Jesus, e aí vai. Então, é muito interessante ver isso. Então, duas grandes histórias em disputa. E estamos aí, Marconi, esse é o problema. Nós temos duas grandes histórias em disputa. A história bíblica, que conta a história a partir da perspectiva da criação, da nova criação. O significado central é o reino de Deus, né? A vinda do reino de Deus. As referências desde Gênesis 1, Apocalipse 21 e 22, que falam sobre isso, né? A gente diz assim, primeiro é o Deus que se torna rei e o rei que se torna homem, né? Então, esses olhares, eles precisam ser refletidos e pensados. E nós temos uma outra perspectiva, que é a história humana. Veja, aqui nós não estamos avaliando se o que é verdade contada aqui, mas é aquilo que molda. Aquilo que molda, ok? Então, por exemplo, na história humana, humanista, como é que nós enxergamos a vida? Enxergamos a vida a partir daquilo que é contado em sala de aula. O Big Bang, né? Progresso científico e tecnológico. Então, o que é que vale? Como a sociedade se desenvolve, como ela adquire maturidade. Aliás, como a sociedade moderna vai influenciar, inclusive, na vida de quem não é do Ocidente. Como o Ocidente vai influenciar a vida de quem não é do Ocidente. Né? Religioso, mas aí cientificamente também, e aí com várias coisas. Então, essa maneira de se enxergar a realidade. Significado central, o avanço humano é sem intervenção divina. As coisas, elas acontecem sem intervenção divina. Então, é mais ou menos um resumo daquilo que seria a história humanista. E aí, mais uma vez, o N.T. Wright ele vai dizer, o cristianismo oferece uma história que é a história do mundo inteiro. Né? Então, ele não é só a história uma história específica, não é só uma forma de pensar determinados aspectos da vida, mas é a história do mundo inteiro. Né? E, inclusive, a ciência e qualquer outro tipo de disciplina nesse mundo em que nós vivemos, eles são influenciados por essa grande história. Porque, afinal de contas, Deus é um Deus que lá na criação já dá ao homem a capacidade para que ele crie cultura, para que ele desenvolva coisas. Por exemplo, dar nome aos animais. Deus poderia ter feito isso, não era? Eu vou resolver isso aqui. Quando você chega, não, Deus dá ele, cultive a terra. Trabalhe, se desenvolva nesse campo. Né? Então, é só para que vocês vejam que Deus é um Deus que está envolvido com toda a humanidade. Só que aí é o seguinte, nós temos essa encruzilhada grande, né? Estamos em um momento de encruzilhada central. E qual é? Tentei aumentar demais isso aqui, mas para mim ficava grande, para vocês fica pequeno. O colapso da modernidade para a pós-modernidade, foi o que eu falei para vocês anteriormente. Fragmentação das narrativas culturais, né? Então, o que molda a nossa vida não é aquela história que é contada dos seus antepassados, né? Mas é o mundo moderno, a ciência, o progresso, é que define tudo isso. Isso em contrapartida, né? Isso em relação à continuidade da história bíblica, criação, queda e redenção. Eu acho que aqui nesses nomes, 3 nomes, estaria a nossa estrada, né? Para refletir a Bíblia. Criação, queda e redenção. Ela precisa ser pensada a partir desses pontos, senão nós vamos, de fato, perder o sentido da coisa. Então, vamos lá. A pergunta fundamental que cada um deve fazer seria o seguinte: de que história eu faço parte? E qual é a história que eu faço parte? De uma história
mais voltada para esse mundo humanista ou para essa perspectiva bíblica, né, central e fundamental para a nossa maturidade e o nosso conhecimento da vida, da existência. Então vamos lá, enxergando a Bíblia como uma história de redenção. Então o que é que acontece? A Bíblia não é uma coleção aleatória de textos, preste muita atenção nisso, mas ela narra uma única história que se desenrola da redenção. Qual é o perigo que nós encontramos da falta de relevância da Bíblia para a vida cotidiana? Gente, isso é sério. Isso é muito sério. Veja, uma coisa é eu pegar a minha religião e tentar impor ela às pessoas, certo? Uma coisa é eu pegar a minha religião, eu sou evangélico, sou crente, e eu quero que todo mundo seja evangélico, todo mundo seja crente, não é isso? Eu mandei para alguém, minha mãe compartilhou comigo um hino que eu ouvia quando era criança. Eu acho que eu nunca me desviei na vida com medo desse hino, né? Aí a música era o seguinte: você é filho de crente, mas não é filho da luz. Você nasceu no evangelho e não aceitou Jesus. Seus pais são filhos de Deus, porém você não é. O caminho do inferno palmilhando estão seus pés. Mas não pense que o Senhor ficará, né? Mas não pense que o Senhor viverá por inocente. Você conhece o evangelho, você conhece a verdade. Aí ele diz: não fique facilitando, pois a morte é surpreendente. Abriu a cova. Você conhece a verdade, você é filho de Deus. Eu cresci ouvindo isso. Tu acha que eu ia me desviar? Nunca na minha vida, minha gente. Claro que eu ia me manter firme, né? Porque, cara, eu não quero ir para o inferno, desviado, vai para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia é contada como esse livro que diz que se você... Não, é um conselho, ou você aceita Jesus, ou o caminho do inferno, né, está abrindo aí espaço para os seus pés seguir. Percebe isso, como é importante ver como eu enxergo a Bíblia, vai determinar, muitas vezes, a minha maneira de ficar na igreja. O problema é que chega um momento na vida em que você descobre que não é bem assim, então dá para viver de outra forma, de outra maneira, né? Pois é, tá vendo? Você ama Jesus ou tem medo do inferno? Essa é uma questão. Inclusive tem uma perspectiva muito interessante no livro de Jó, né? O livro de Jó, ele é uma reflexão que, se nós pudéssemos resumir Jó, você amaria a Deus mesmo que não existisse céu? Você era capaz de amar a Deus mesmo se ele chegasse e dissesse: não existe céu? Nada disso existe. A gente continuaria amando Ele? Ou nós amamos a Deus por causa de alguma coisa que Ele tem para nos dar? Aí é uma coisa para se pensar, né? Vamos lá. O Eugene Peterson, ele diz o seguinte: Bíblia como uma narrativa imensa e coerente. Outro autor diz: narrativa contínua do Éden à nova criação. E outro autor diz: história abrangente de um Deus com a humanidade. É como nós podemos olhar para a Bíblia. Uma grande história de um Deus que molda a realidade e a vida a partir dessa narrativa. E que Ele nos ensina e diz: olha, estou querendo fazer algo novo. Tá bom? Então, essa é a caminhada. Vamos lá. O problema da fragmentação. Quando a Bíblia é lida apenas em fragmentos, sem a visão do todo, o que é que acontece? Nós perdemos o significado mais amplo dela. Evidentemente que perdemos. Nós não conseguimos mais olhar para a Bíblia como um livro que nos conta a história de um Deus que ama o que Ele criou e que deseja se relacionar com a sua criação.
ela se torna subordinada à cultura dominante. Portanto, quem determina o valor da Bíblia é a cultura. É a vida, é aquilo que nós aprendemos na faculdade, enfim, tá bom? Nossa fé perde sua coerência narrativa. Então, a nossa fé se torna fragmentada, né, como é a nossa leitura da Bíblia. Então, quando nós olhamos para as pessoas e queremos compartilhar o Evangelho com ela, nós não temos uma história para contar. Nós só temos normas para dar. E aí é difícil, porque aí moldamos a nossa evangelização, inclusive, a partir desse ponto. Ok? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente do crente também pensa. A mente do crente, Deus não deu um reset quando você se converteu e agora você se tornou, né, uma criatura lá, meio zumbi. Não, pelo contrário. Com a chegada do Evangelho, a capacidade de pensar aumenta, de reflexão aumenta, inclusive de ser contraponto e ser contracultural dentro de uma sociedade que tenta nos moldar. Quando nós não lemos a Bíblia dessa forma, ficamos meio que escravizados, parados ali. E aí é o seguinte, foi como eu fui dar uma palestra outro dia, e aí me apresentei tudo, disse que tinha formação em ciências sociais, e aí quando terminou a palestra, uma moça chegou e me procurou e disse assim, pastor, eu queria muito conversar com o senhor um instantinho. Eu disse, pois não, é que eu sou nova convertida e fui aluna a minha vida toda de ciências sociais. E eu estou numa dificuldade tremenda, porque eu chego lá na igreja, quando o professor da escola bíblica começa a dizer as coisas, eu começo a questionar, ele começa a ficar nervoso, e tem hora que ele diz, isso não era uma coisa, isso não é uma coisa para você trazer para cá. Você percebe? Se você não consegue compreender as Escrituras de uma forma que ela faça parte da sua vida, e que ela molde, inclusive, a sua mente e o seu entendimento, vai ter dificuldade. Aí transforma em norma, tá bom? Então vamos lá. A fragmentação bíblica nos deixa vulneráveis a adotar narrativas culturais que contradizem a história de Deus. Simples assim. Se eu moldo a maneira como eu leio a Bíblia dessa forma, se a Bíblia é uma ferramenta apenas para reflexão particular da minha casa, da minha própria espiritualidade individual, que faz parte, inclusive, de uma maneira de se pensar a modernidade, e tem algumas coisas, sim, que eu penso particularmente, que não particularmente porque eu já aprendi com alguém, evidentemente, de que frases como aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador é uma resposta cristã é uma tentativa de alinhamento histórico cristão a essa visão que era da modernidade, do mundo moderno, que era o quê? O indivíduo tem um protagonismo da história. Você é o protagonista da sua própria história. Como você é o protagonista da sua história? Porque você valoriza a sua individualidade. Aí eu lhe digo, isso está dentro das nossas igrejas ou não está? Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus está interessado em sua alma. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então, qual é a preocupação nossa? É com a alma do indivíduo. E se eu te disser que Deus ele se preocupa mais do que com a alma das pessoas. Ele se preocupa com a criação inteira dele. Colossenses, Efésios, são textos que estão o tempo todo demonstrando um Deus que está salvando aquilo que ele criou. Todas as coisas estão subordinadas a ele. Ele morreu para que todas as coisas fossem postas no lugar. Então, é coisa para se refletir. O meu tempo já acabou, gente. E eu acho que eu cheguei só na metade aqui, viu? Vamos lá, só para terminar aqui rapidinho. O drama das Escrituras. Aí, como eu poderia olhar para a Bíblia? Como eu poderia refletir nas Escrituras? A partir do drama das Escrituras, um livro do Michael Gorin, que eu aconselho vocês lerem, se chama O Drama das Escrituras, um livro fantástico, com edição nova, inclusive. O que o Gorin vai fazer é exatamente isso. Inclusive, esse material que vocês estão vendo aqui é ferramenta dele, né, que está disponível. Então, você imagine
olhar para a Bíblia a partir desses atos de Deus na história. Um Deus que se revela por meio da história. Então nós temos o ato 1, Deus cria seu reino. O ato 2, rebelião no reino, a queda. Ato 3, promessa de restauração, missão de Israel. Ato 4, reino restaurado, Jesus. E reino experimentado, igreja. E aí nós temos ainda o ato 6, que é consumação do reino, nova criação. Todo esse processo, ele é visto e percebido nas Escrituras. Você lê isso, você identifica isso, quando você entende a Bíblia como uma unidade, e não como um livro fragmentado. Ok? Então, desde a minha leitura, alguém pergunta assim, de onde... As nossas leituras são tão fragmentadas, gente, que se você chegar para alguém e perguntar assim, por onde eu devo começar a minha leitura da Bíblia? As pessoas vão dizer, comece por João, porque é mais fácil. Você já viu que a gente fragmenta? Mas a história tem que ser contada desde o início. Você tem que começar a ler lá de Gênesis, passar por Êxodo, passar por Levítico, que se você espremer Levítico assim, sai sangue. Né? Deuteronômio, Números. Gente, teve um dia que eu estava lendo Números que eu disse, Jesus, não acaba não. Mas faz sentido tudo. E quando você começa a ligar, você lê Gênesis, a história, estou na metade de Gênesis, voltei a ler novamente, tenho terminado de ler a Bíblia, estou voltando a fazer a leitura novamente completa dela. Gente, é fantástico. É um negócio extraordinário. Deus agindo na história, as intervenções, de Deus. Vamos lá. Senão não tem coral, não tem culto, não tem ceia mais hoje. Detalhando os atos. Aí eu não vou passar aqui, vou passar direto, porque seriam os detalhes dos atos. Deixa eu chegar aqui no final. A ideia sempre é compreendendo o todo. Ao invés de você... eu vou usar a ideia da catedral. A catedral ela é uma coisa fantástica, linda, mas ela é composta de vários elementos. Ela não é composta só de um. O problema é que quando nós lemos a Bíblia, é composta só de um elemento. Tá bom? Então, ele dá essa ideia aqui. Assim como a catedral possui vitrais, arcos, pilares, que foram todos, formam um todo coeso, a Bíblia possui diferentes gêneros literários que compõem uma única narrativa redentiva. Claro, evidentemente, que nós temos uma biblioteca, com conteúdos das mais variadas possibilidades, com vários gêneros literários que vão, de fato, moldar tudo isso. Então, o centro da narrativa é a aliança e o reino. O reino seria meio que a chave, a chave hermenêutica. Há quem diga que é Jesus, há quem diga que é o reino, mas a aliança que está toda posta, um Deus que faz aliança com o seu povo, quer dizer, se relaciona com o seu povo, mas que estabelece um reino. Deus está reinando. Ele não é apenas uma história religiosa, é um Deus que está governando e reinando o mundo, tá bom? E a conclusão, qual a história está moldando você? Que história está moldando você? A Bíblia te chama a entrar e viver a grande narrativa do reino de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O desafio é formar nossa identidade pela história bíblica, não pela cultura dominante. Que história tem moldado sua vida? E, finalmente, cada um de nós está escrevendo sua história pessoal dentro de uma narrativa maior. A questão é, estamos vivendo na história de Deus ou estamos vivendo em uma outra narrativa? Gente, é isso. Só para provocar a cabeça de vocês mesmos. Para entender a Bíblia muito além de um livrinho que fica ditando as regras de como nós devemos viver. Então, que você possa pensar nisso. Claro, nós queremos que com esta aula inaugural, iniciar um processo de escola bíblica que seja mais do que uma escolinha que conta histórias da Bíblia para as pessoas, mas que nos provoque a pensar, a refletir, a raciocinar, a relacionar e correlacionar Bíblia, teologia, consciência, com uma série de coisas, com filosofia,
mas que possamos pensar isso, porque senão transformamos a Bíblia num livro religioso que diz muito sobre a nossa espiritualidade, mas fala pouco sobre a nossa integralidade. E nós precisamos de um texto, e nós precisamos de uma verdade que molde as nossas vidas, e esse texto é a palavra de Deus. Vamos orar? Deus amado, nos conduz no processo desse tempo hoje. Muito obrigado por esta manhã. Nós queremos fazer deste tempo um momento muito proveitoso, de muito aprendizado, de muita participação, e que nós possamos sair ainda mais desafiados a compreender essa grande história que molda as nossas vidas, que é a história de um Deus que se envolve com a sua criação e que nos convida a participarmos de um projeto redentivo, aonde logo, em breve, o Senhor estará reinando definitivamente no governo de todas as coisas. Muito obrigado, nós te oramos assim, esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.